A grande questão da relação entre o Poder Executivo e a Câmara dos Deputados não é o tamanho da base, mas a forma como se dá essa relação que mudou. Se a gente não entender isso, vai ficar batendo cabeça. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição com este canal clicando no botão valeu, porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de 25 de maio, são agora 4 horas da tarde, e na véspera, 24, a gente teve a votação da MP que reorganizou os ministérios do governo Lula, que foi relatado na comissão mista do Congresso Nacional pelo deputado federal alagoano do MDB, Isnaldo Bulhões, e que gerou uma série de controvérsias, de problemas. Ele mudou a estrutura de governança escolhida pelo presidente da República, o que é fato inédito na história da República, pelo menos que eu me recorde, andei pesquisando, não encontrei. Se você achou outro caso parecido, coloca aqui nos comentários. A gente teve, inclusive, na antevéspera de eu gravar esse vídeo, ou seja, no dia 23 de maio, a votação do arcabouço fiscal do Ministério da Fazenda, que foi aprovado com uma série, com mudanças, enfim. Já o texto original já não agradava muita gente, mas a gente já teve outras mudanças colocadas pelo relator no Congresso Nacional. O que de fato a gente precisa entender é que essas mudanças, essa relação com o Congresso, ela não é igual ao que se teve, por exemplo, no primeiro mandato do Lula, no qual ele venceu as eleições em 2002, ou seja, há 20 anos passados, né, de uma vez que o primeiro mandato dele começou em 2003. Antes de continuar, só um detalhe: o Isnaldo Bulhões é do MDB, é muito ligado aos calheiros aqui em Alagoas, mas também é muito próximo do Arthur Lira. Uma simplificação grosseira dessa relação, ele é como se fosse o elo perdido entre Renan Calheiros e Arthur Lira na política local. Então ele fez esse tipo de mudança, e a intencionalidade disso a gente vai ver depois. Essas mudanças ainda vão ser votadas no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Se o plenário da Câmara aprovar o relatório do Isnaldo Bulhões, o Senado pode desfazer e aprovar a MP original. Mas o X da questão, e o que tem feito a gente bater cabeça, e nós vamos bater muita cabeça ainda, e nós vamos ter muito problema ainda, é em relação à questão como dialoga parlamentares e a presidência da República. Veja, eu iniciei esse vídeo dizendo que o problema não era só de base, essencialmente. A base eleita do Lula em 2022, ela é praticamente do mesmo tamanho da base eleita em 2002. E aí, quando eu falo base, eu falo os partidos da coligação, os partidos com mais alinhamento político, ideológico com o presidente Lula. Em 2002, o Lula elegeu consigo, né, na sua coligação, enfim, 128 deputados. E agora, nessa de 2002, no mesmo espectro político-ideológico, são 123, ou seja, praticamente a mesma coisa. Então, o que é que mudou nessa relação? E aí a gente precisa entender, e na minha avaliação não foi uma mudança para melhor, mas para pior. Desde o golpe de 2016, o poder do parlamento brasileiro tem sido hipertrofiado, que já é hipertrofiado em comparação com outras repúblicas. A Constituinte de 88, a gente teve um plebiscito no início dos anos 90 para saber o nosso regime de governo, seria presidencialista, parlamentarista e monarquista, também foi a crivo popular, mas os constituintes tinham certeza, ou apostavam, de que venceria o parlamentarismo, e não foi o que venceu, foi o presidencialismo. Então a gente tem no Brasil um Congresso com muitos poderes diante do poder executivo. Mas o país se adaptou, a política nacional se adaptou a essa relação e veio tocando a vida como normalmente, digamos assim. Veio o golpe de 2016 e o poder do parlamento passou a ser hipertrofiado. Iniciou o governo militar de Jair Bolsonaro e mais hipertrofia ainda. A gente teve essa questão do orçamento secreto.
essa questão das emendas. O Bolsonaro era um presidente da República que não governava, uma parte do seu governo ficava a cargo dos militares, a outra parte a cargo do Centrão, comandado pelo Arthur Lira. E aí o outro erro é achar que o problema é só o Arthur Lira. Não, o Arthur Lira é apenas um deputado. O problema é que o povo brasileiro lhe deu uma bancada, vamos lá, de 300 deputados que se reconhecem no Arthur Lira, que concordam com a forma de fazer política de Arthur Lira e o colocaram como liderança. Então, se não fosse o Arthur Lira, seria outro. Esse é o problema e a gente precisa entender isso. A questão não é se livrar do Arthur Lira, a questão é mudar a configuração do Congresso Nacional. Mas, como eu disse, a bancada mais próxima do Lula, política e ideologicamente eleita em 2022, é praticamente a mesma de 2002. O que é que mudou? Mudou foi essa relação. Há 20 anos, o Lula conseguiu fazer muita política, abrindo espaços de poder, repartindo poder com o parlamento. Cargos, ministérios, enfim, isso é fazer política e isso não tem nada demais. Se você não gosta disso, não participe da política em lugar nenhum do planeta, pelo menos no planeta dito, nos países ditos democráticos, onde há divisão de poder. Então foi feito isso. Agora, os parlamentares não querem mais esse tipo de relação. O Arthur Lira deu a senha, mais de uma vez, inclusive. Eles querem acesso às emendas. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro foi criado o tal do orçamento secreto, a RP9, emenda de relator, esse tipo de coisa. É dinheiro na veia para os parlamentares colocarem suas bases eleitorais. E aqui eu vou sempre me ater à parte legal dessa relação. Eu não sou Ministério Público, não sou polícia, não vou aqui falar de corrupção, de botar dele no bolso, nada disso. Mas a questão política propriamente dita, né? A gente sabe que parlamentares centrão, como costumo chamar aqui no canal, são despachantes, né? Eles não têm uma visão de mundo definida, uma visão de sociedade, eles apenas fazem política para suas bases, eles precisam sempre ter acesso às emendas. E assim eles se comportam como mini poderes executivos e ficam fazendo política como se fossem poder executivo junto às suas bases eleitorais. É basicamente, grosseiramente falando, um parlamentar de execução, né, de resultado concreto. Eu boto praça, eu boto rua, eu arrumo trator, eu faço escola, etc. E isso não é função do parlamento. O parlamentar não tem essa função é a função do poder executivo. Mas é assim que eles fazem política agora. E isso mudou, né? A política que se fazia há 20 anos, do dividir poder, do uma que ocupa espaço, faça política, etc., junto à sua base eleitoral, também, por que não, mudou. Agora eles não querem mais espaços em cargos federais, ministérios, esse tipo de coisa, porque isso é trabalho. E eles não querem trabalhar, eles querem recurso, para que outro execute e ele vá lá só inaugurar uma obra, inaugurar uma escola, levar um trator, etc. E essa relação mudou. E aí a gente tem tido essa dificuldade. Some-se a isso, assim, mais conservadorismo na sociedade brasileira, que se reflete também na atuação dos parlamentares. Os parlamentares eles dialogam com as suas bases, eles não vão contrariar as suas bases. Então, se a minha base ela é extremamente conservadora, se a minha cesta de votos vem de eleitores mais conservadores, eu tendo a ser mais conservador. Dito isso, a gente também precisa entender que há toda uma movimentação para não deixar que a popularidade de Lula, que a aprovação de Lula dispare demais. Se a gente for reparar bem, a gente ainda está no começo, nós estamos terminando o 5º mês de governo Lula, mas a cada pesquisa de avaliação de governo, a aprovação do Lula cresce um tantinho a mais, vem crescendo mais. Então isso também é um fator preocupante para esses parlamentares. Por quê? Porque quanto mais popular for o Lula, menos força para tentar colocar Lula no córner esses parlamentares terão. E aí tem a grande questão, a sacada de atuar primeiramente nessa questão ambiental, que no tal do relatório do Isnaldo Bulhões, digamos assim, foi o alvo principal. Por quê? Vamos lá. Na campanha do Lula, o tema meio ambiente / questão indígena foi muito importante na campanha, foi muito mobilizador na campanha, inclusive em nível internacional. O Lula, desde que venceu a eleição, mas aí, principalmente depois que assumiu a presidência da República, tem tido uma série de reuniões e encontros internacionais. E em boa parte dessas reuniões e desses encontros, a questão ambiental / indígena estava na mesa. Inclusive, Lula conseguiu recursos para o Brasil por conta da questão ambiental / indígena.
O que é que eu quero dizer com isso? Se há um freio de arrumação conservador nessa pauta, diminui a influência, o interesse por Lula no cenário internacional, porque as lideranças internacionais, enfim, que têm muito interesse nessa pauta, vão olhar assim e vão dizer o seguinte: você não manda nada nessa questão, você não vai resolver problema nenhum. Diminui, inclusive, recursos que vêm, que podem ser usados, que devem ser usados, que serão usados por fora do orçamento geral, porque é um dinheiro que vem com rubrica específica, aprovação específica, etc., dificultando a vida do Lula, né? E se você tem menos esse recurso extra, você tem que alocar recursos de orçamento, dizer assim, comum. E aí você desloca mais recursos do orçamento comum para essas áreas, tende a faltar em obras, em educação, em saúde, em incentivo à pesquisa científica, esse tipo de coisa. E isso joga para tentar diminuir o crescimento da popularidade do Lula. Questões como Bolsa Família, questões que promovem mais emprego, acesso a bens, esses parlamentares eles têm mais dificuldade de botar freio agora, porque é muito mais fácil rebater isso, porque a vida nas grandes cidades, nos grandes centros, as pessoas das grandes cidades, dos grandes centros, elas tendem a se identificar mais com essas pautas, porque atinge o seu bolso diretamente, atinge o seu dia a dia diretamente. Então, os parlamentares não vão mexer nisso. Agora, onde é que dava para mexer, para incomodar, para atrapalhar agora nessa questão ambiental / indígena? Ou seja, que afeta o prestígio internacional do Lula, ou tenta atingir, em alguma medida, em algum grau, o prestígio internacional do Lula e a entrada de recursos estrangeiros no Brasil para atuar nessa área, dando folga para que consiga atuar em outras áreas. A gente teve essa questão do arcabouço fiscal, que é sim melhor do que a emenda 95 do Temer, mas é pior do que o que se tinha há 20 anos atrás. Eu escrevi um texto no meu blog de texto, cujo link eu vou deixar no comentário fixado aqui desse vídeo, falando da questão do arcabouço e fala um pouco dessa relação do Congresso que a gente precisa entender. O raciocínio é o mesmo. Se a gente não entender como se dá essa relação com o Congresso agora, que não é o mesmo de 20 anos atrás, que esse tipo de dificuldade nós teremos, inclusive, por um bom tempo, salvo se a popularidade do Lula chegar a 70%, 75% de aprovação, etc. E aí é o Congresso que não vai mais querer peitar o Lula, porque eles precisam estar bem com suas bases, porque se Lula tem 70%, 75%, 80% de aprovação, a base eleitoral desses parlamentares do Centrão, e aí eu não estou falando dos bolsonaristas, estou falando do Centrão fisiológico, tradicional, a base deles é Lula, e eles não vão contra as suas bases eleitorais sob pena de perder votos, se isolar, de abrir espaço para que outros atores, outras figuras que querem um mandatinho parlamentar, atuem ali em suas bases. É isso que a gente precisa entender. A forma de se relacionar com o Congresso mudou para pior, no meu ver, porque a política ficou pior. A política ficou menos política, digamos assim, né? Ficou menos no acordo político, no acordo de projeto político, no acordo de atuação política, e ficou mais na questão imediatista do negócio, enfim, infelizmente, precisamos resolver isso enquanto povo, melhorar nossos votos para os parlamentos e agora nessa relação que tem aí, melhorar nesse tipo de articulação, atuando na realidade concreta que tem agora e tentando mudar ela, melhorá-la no sentido dessa relação com o Congresso daqui por diante, para voltar a fazer política, discutindo projeto, discutindo sim divisão de poder, mas no atacado, né? no largo, e não cada votação uma negociação diferente, porque como está agora, é assim que vai ser. E a gente precisa entender isso para saber apoiar, para saber cobrar também. Senão a gente vai ficar batendo cabeça, vai ficar tentando arrumar um culpado aqui e acolá, quando o culpado não é uma coisa só, um personagem só, um fato isolado por si só. É uma conjuntura construída nos últimos anos que mudou a forma de se relacionar entre o Planalto e o Congresso Nacional. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu.
Acesse também meu blog de texto, que está passando aqui embaixo da tela. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, no Telegram, se você tiver. Porque assim você ajuda a aumentar o espaço, o alcance desse canal e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode concordar com o que eu falei, você pode discordar do que eu falei, você pode complementar o que eu falei, mas só não vale xingar nem falar do meio do povo. Grande abraço.